E aí, pessoal, será que a consciência pesou? Será que depois de tudo que aconteceu e vem acontecendo, os ânimos vão se acalmar e as coisas vão ficar melhores? Será que nós estamos caminhando em direção a uma pacificação entre os lados, entre o debate político, entre as ideologias? Bom, como eu já havia adiantado para vocês, o programa do Jimmy Kimmel foi tirado do ar por um tempo indeterminado, mas era só para a poeira baixar, para as coisas se acalmarem, porque o assassinato do Charlie Kirk foi algo que comoveu muita gente e que gerou muitos e muitos debates, como a gente fez a cobertura aqui no canal. Eu trouxe o meu vídeo aqui analisando a notícia, achei que a FCC, que é um órgão estatal, não deveria ter se metido, mas por fim a decisão foi diretamente da ABC, que é da Disney, de tirar esse programa do ar até as coisas se acalmarem, porque estava tudo muito quente ainda, tudo muito acalorado. Por isso que eu disse que não poderia ser classificado como uma censura estatal e que, vindo de gente que apoia o cancelamento de outras pessoas, eles só estavam provando do próprio veneno, embora eu continue defendendo a liberdade de expressão. Também trouxe para vocês aí o vídeo do Peter, falando sobre isso, falando que o que o Jimmy Kimmel falou foi uma fake news, querendo dizer que o assassino do Charlie Kirk era ligado com o pessoal do MAGA, os apoiadores do Trump. Mas como eu disse pra vocês, pessoal, era só uma questão de tempo, o Jimmy Kimmel não tinha sido demitido. E ele fez então o seu monólogo de quase 30 minutos, esclarecendo todas as coisas, chorou 2 vezes e eu vou aqui trazer pra vocês a análise do que ele falou, tá bom? Fica tranquilo que se você não fala inglês, eu vou aqui fazer em português mesmo, uma geralzona do que ele falou e vou pontuar o que eu acho a respeito de tudo isso, até porque teve gente duvidando da sinceridade do choro dele e outras coisas. E não só do Jimmy Kimmel, mas também do podcast que o Mark Ruffalo participou com o nosso querido Rainn Wilson, o Dwight, do The Office, E eles estão aqui numa conversa alguns dias depois do assassinato, e eu achei um tanto hipócrita da parte do Mark Ruffalo falar algumas coisas como se ele nunca tivesse se metido em polêmica e como se ele nunca tivesse também instigado o ódio ao Trump e de tabela aos seus seguidores. Então vem comigo nesse vídeo porque o debate que nós vamos ter aqui, essa conversa é muito importante. As coisas estão mudando na internet e no cenário da cultura pop. Os artistas envolvidos, a mídia mainstream, o que aconteceu com Charlie Kirk e a repercussão, tudo isso está fazendo o cenário mudar. E é importante que você esteja ligado no que está acontecendo, tá bom? E de verdade eu espero que esse aqui seja o último vídeo de repercussão especificamente do que aconteceu com o Charlie Kirk, com as pessoas comemorando a morte dele e tudo mais. O debate de guerra cultural com certeza vai continuar, porque tem gente, inclusive, no Twitter falando um monte de besteira. E como vocês sabem, eu não utilizo o Twitter muito, quase nunca, mas certas coisas chegam pra mim. E eu vou trazer aqui cobertura pra vocês, até pra galera que fala, ai, vocês nerdolas ficam falando de política. Tá cheio de página de Marvel e DC aí, falando de política, só que do lado da esquerda. Inclusive falando mentiras a respeito dos conservadores e a respeito da própria Marvel, só para validar a opinião política deles. Então sim, esse debate vai continuar, o tema de guerra cultural vai continuar, embora não seja só isso que eu falei aqui no canal. Quem fala que eu só falo de política não conhece o canal, há centenas de vídeos aqui que eu tenho a respeito de outros assuntos, inclusive muitas curiosidades dos quadrinhos, sem falar de política em momento nenhum. Mas o momento que a gente está vivendo exige que a gente fale dessas coisas, que a gente se posicione, tá bom? E falando em se posicionar, em fazer as escolhas certas, eu tenho um aviso muito importante para você. Se liga! Você sabe qual é a semelhança entre essa cena aqui e o Brasil? Agora seria uma ótima hora para ficar com raiva. Esse é o meu segredo, capitão. Tô sempre com raiva. É que assim como o Bruce Banner está sempre bravo e pode se transformar no Hulk a qualquer hora, o Brasil também está sempre em crise. E a situação, infelizmente, pode piorar a qualquer momento. Mas calma, não tô falando isso para te assustar, pelo contrário. Esse recado é para você que quer ser inteligente e se precaver, quer se prevenir desse cenário tenso que a gente tem na nossa economia. Se você quer aprender a investir o seu dinheiro, poupar do jeito certo e a criar patrimônio, mas não sabe por onde começar, não tem problema. Eu também não sabia. Não conhecia as melhores plataformas, os melhores jeitos de poupar e de investir, mas quem me ajudou foi o meu amigo Pedro Sobral. E galera, o trabalho do Pedro é simplesmente incrível. Primeiro porque ele vive daquilo que ele ensina. Ele é um especialista em investimentos e construiu a vida financeira dele, a carreira dele, justamente aprendendo e acertando. E você pode conferir tudo o que eu tô falando lá no Instagram dele, as postagens que ele faz, tanto no feed quanto nos stories. Ele tá sempre mostrando os resultados que ele tem com os
métodos que ele utiliza. Ele é um cara experiente e tem um método comprovado. E assim como eu, você também pode fazer a mentoria dele e aprender a como investir o seu dinheiro da maneira certa, a como começar a criar patrimônio e não ser pego de surpresa com os problemas econômicos que nós temos no Brasil. Então eu vou deixar aí na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado o Instagram do Pedro para você ir lá, chamar ele, mandar um oi e avisar que chegou pelo Conversa de Nerd para garantir 10% de desconto na mentoria. E na boa, você não pode perder essa oportunidade, porque cada dia que passa, você está perdendo a chance de investir o seu dinheiro. Cada dia que passa, o seu dinheiro poderia estar rendendo e garantindo para você uma segurança financeira e um futuro mais tranquilo também. Então aproveita essa parceria aqui com Conversa de Nerd e garanta esses 10% de desconto para começar agora mesmo a aprender a investir e a criar patrimônio, a poupar o seu dinheiro, a aplicar e ver render de verdade. O Instagram do Pedro tá aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. Chama ele, fala que chegou pelo Conversa de Nerd ou pelo Saulo e ele já vai te dar os seus 10% de desconto na mentoria e ele vai te ajudar numa consultoria muito humanizada, muito tranquila e muito clara, aberta, vai entender a sua situação e te guiar para o melhor caminho para, como eu disse, você ser inteligente e se garantir, se precaver e não ser pego de surpresa pelo cenário bizarro econômico brasileiro que a gente tem. O link para falar com ele tá aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. Faça assim como eu e aprenda com o Pedro a investir o seu dinheiro do jeito certo. E agora que você já recebeu esse aviso, para aproveitar essa oportunidade, vamos lá pessoal, vamos conferir o que aconteceu, começando aqui com o nosso querido Jimmy Kimmel. Eu já aproveito para falar que eu não concordo com o Trump quando o Trump fica chamando ele de um cara sem talento, tá bom? Discordo do Jimmy Kimmel, como vocês vão ver aqui, várias coisas que ele falou eu acho nada a ver, mas eu não acho ele um cara sem talento não, tá? Eu gosto, inclusive, de várias coisas que ele já produziu ao longo da vida. É, tá bom. Vamos lá, uma das coisas mais importantes que ele falou, pessoal, foi quando ele agradeceu a todos que apoiaram ele nesse momento que o programa tinha sido tirado do ar, depois de longas conversas, e ele mencionou pessoas que discordam dele do ponto de vista ideológico e político, né? Ele falou que não concorda com essas pessoas, se essas pessoas não concordam com ele, nem apoiam a ideologia, enfim, as coisas que ele fala, só que, como ele colocou, essas pessoas defenderam o direito dele de se expressar. E ele até disse aqui, abro aspas, eu nunca teria imaginado, né, que essas pessoas fariam isso. E especificamente ele falou da Candace Owens, do Ben Shapiro e até do Ted Cruz, que é um cara que ele já teve aí várias polêmicas, várias tretas, que afirmou, né, que se o governo continuasse com esse tipo de coisa, seria um tiro no pé dos conservadores por conta da questão da liberdade de expressão. O Jimmy Kimmel disse então que essas pessoas merecem o crédito pelo que eles fizeram. E aí teve esse momento, né, que foi a primeira vez que ele chorou 2 vezes. A primeira foi essa aqui, ó. To make light of the murder of a young man. Ele fala que nunca foi a intenção dele tratar com descaso, né, o assassinato de um jovem rapaz, de um young man, como ele colocou, né. E aí eu vi na repercussão que muitas pessoas falaram que não, era, né, o famoso ditado lágrimas de crocodilo, não é verdade, ele estava fingindo aquela coisa só porque a situação apertou para ele. Pessoal, eu não quero julgar aqui e aprendendo com o Superman, eu quero sempre tentar ver o melhor nas pessoas, até porque eu já acompanho o trabalho do Jimmy Kimmel há bastante tempo. Como eu falei, eu discordo do Trump, eu não acho que ele é um cara sem talento. Porém, naquela semana, perto do assassinato do Charlie Kirk, ele fez um comentário muito insensível. Inclusive, o Jimmy Kimmel chorou quando o Trump ganhou a eleição novamente, e naquele momento que o Charlie Kirk tinha sido assassinado, ele não chorou, chorou só agora. Então assim, é um negócio estranho? É, mas eu não vou duvidar falar que o cara tá fingindo chorar aqui, tá bom? Não tenho como afirmar isso. O ponto é que oficialmente ele disse que não era a intenção dele fazer piada e tratar com descaso a morte do Charlie Kirk, tá bom? Ele deixou isso bem claro. Dando essa explicação, ele disse que em momento nenhum quis culpar grupos específicos por causa do que um indivíduo perturbado e doente fez. E ele ainda, inclusive, cravou que a violência nunca é a solução para debates políticos. E aí ele pediu desculpa para quem se sentiu ofendido, né? Falou que tem amigos e membros da família do outro lado, né? Se é que a gente pode falar que existe um outro lado. Então percebam aí, né? A postura bem moderada do Jimmy Kimmel, embora ele dê várias alfinetadas, essas coisas que ele tá falando são justamente para acalmar os ânimos. E aí falando especificamente das críticas, né, pessoal? Ele falou do Brandon Carr, que é o cara no comando da FCC, né? Que é esse órgão estatal que regula a televisão e rádio. E aí aconteceu um negócio que eu achei muito curioso, pessoal. Porque aí eles usaram um trecho de uma fala do Trump quando ele ganhou a eleição, falando sobre liberdade de expressão. E aí o Jimmy Kimmel fala, eu quero saber o que aconteceu com esse cara que defendia a liberdade de expressão,
pra ele se tornar esse cara aqui, né, comemorando a demissão do Jimmy Kimmel. Aí eu fiquei, mas peraí, vocês sempre não defenderam que esse cara era um monstro, que ele precisava ser parado, porque, né, era um caos se ele ganhasse, que ele ia perseguir as pessoas? Agora o Trump defende a liberdade de expressão? Agora quando você se sentiu ameaçado, Kimmel? Então isso aqui é um tanto curioso, né? E vamos combinar, um tanto hipócrita, né? Vocês sabem. Agora que teve toda essa confusão e o Kimmel tá interpretando como uma caça à liberdade de expressão, como uma perseguição governamental, aí sim, né? O Trump era o cara que defendia a liberdade de expressão, mas agora ele mudou. Conveniente, né? Bem conveniente. E aí dentro das críticas que o Kimmel fez, ele mencionou o Epstein, que é, né, aquele cara, aquela figura abjeta envolvida com explora sexual, né? Tem que tomar cuidado com os termos aqui. Pedofs, né? Esse tipo de coisa. E pra quem não sabe, o Trump tinha amizade com esse cara. E tem muita gente poderosa envolvida. Mas aí como é o Trump, um adversário político deles, eles fazem questão de mencionar essa amizade dos dois. Mas é importante lembrar que quem sabotou ou tentou sabotar ou falou mentiras a respeito do filme Som da Liberdade, que condena, que denuncia justamente esse tipo de coisa, foi quem? O pessoal da esquerda, o pessoal progressista, o pessoal woke, que chamou o filme de conspiracionista. Até porque o cara que lutava contra isso, ele é um cara conservador. Então vocês percebam como é tudo um jogo de influência, de política e de controle de narrativas? O Kimmel tenta ficar limpinho assim, mas ele ignora tudo que eles já fizeram anteriormente. E isso me leva à fala do Mark Ruffalo, que eu já vou comentar com vocês daqui a pouco. E eu também senti que o Jimmy Kimmel tentou distorcer um pouco das coisas que o Trump falou, porque o Trump falou que qualquer pessoa poderia substituí-lo, né? Porque o Kimmel não tinha talento. E aí o Jimmy usou isso para falar que o Trump queria demitir centenas de pessoas que trabalham no programa dele, quando não foi exatamente isso. E de novo, não concordo com o Trump. Eu acho o Kimmel um cara talentoso sim. Embora eu não concorde com ele, mas eu acho que ele manipulou essas coisas aí, principalmente em relação àquela fala do Trump. E aí, pessoal, teve uma parte que eu achei muito curiosa quando ele fala sobre os ensinamentos de Jesus, né? Que se você acredita nos ensinamentos de Jesus, você tem que tolerar as pessoas, você não pode defender a violência. E é muito difícil você ouvir isso de pessoas que estão dia após dia, mês após mês, ano após ano, destruindo e demonizando a imagem não só do Trump, mas dos seus apoiadores, que foi inclusive a grande polêmica na fala do Jimmy Kimmel no programa da semana passada. E é interessante que aí o pessoal, né, para mexer com a emoção das pessoas, usa a carta de Jesus, né, quando ele é 90% do tempo só ignorado por essa gente. Até inclusive o Rainn Wilson do The Office também usou isso, porque assim, você fala de Jesus, ninguém pode questionar. Então Jesus está do nosso lado. Quando eles defendem coisas, né, bem anticristãs. Enfim, é importante mencionar isso. Mas aí, pessoal, a cereja do bolo, né, que torna esse vídeo difícil de você engolir, é isso aqui, ó. Quando o Robert De Niro aparece fazendo uma sketch com o Jimmy Kimmel, interpretando o novo chefe da FCC, né? Uma crítica, inclusive, ao Brendan Carr. E aí, pessoal, isso aqui é ridículo, isso aqui é hipócrita. É tão perturbador porque, caso você não tenha visto o último vídeo do canal que eu postei, antes desse aqui, uma das falas mais pesadas a respeito do Trump vem justamente do Robert De Niro. Eles estão ali querendo falar que o Trump está querendo censurar por meio da FCC e tudo mais. Falam da liberdade de expressão, o Jimmy Kimmel chorou. Aliás, esqueci de falar, ele chorou também no momento que ele falou a respeito do perdão da Erica Kirk, né? A Erica falou que perdoa o assassino do Charlie Kirk, o assassino do marido dela, porque é isso que Jesus ensina a fazer, inclusive ensina a amar os inimigos. O Jimmy Kimmel chorou nesse momento, mas aí dentro desse discurso, ô Kimmel, você traz um cara que falou as coisas mais pesadas a respeito do Trump, inclusive insinuando que ele precisava ser parado a qualquer custo. Não disse com todas as letras, né, mas querendo dizer alguma coisa em relação à vida dele, falando que não existe nada de bom no Trump, que ele é um ser odioso. Pô, aí é um tanto contraditório, hein? Você não estava falando de amor? Como você traz um cara que tem falas tão pesadas assim? Aí vocês me desculpem, pessoal, isso aqui foi pra lacrar e eu não consigo levar a sério, tá? Porque, de novo, o Kimmel falou isso, né, lá na crítica deles. Estão usando a morte do Charlie Kirk para ganhar pontos políticos. E eles também estão agora com essa situação de ter saído do ar, das frases do Brendan Carr, da FCC. Eles estão fazendo exatamente isso, entendeu? Então é uma coisa que não tem como você olhar e falar, nossa, que lindo, que maravilhoso. Também estão tentando tirar vantagem, mas beleza, é a liberdade de expressão. Eles têm a liberdade de falar isso e a gente tem a liberdade de considerá-los um bando de hipócritas. Justamente por causa de tudo isso que eu já expliquei pra vocês. Vem querer pagar de limpinho, mas você insinua que o cara precisa ser eliminado? Bom, é esse tipo de fala que fez o maluco eliminar o Charlie Kirk, por quem agora o Kimmel está chorando. Mas foi por isso que eu falei no começo. Será que pesou? Será que eles viram que realmente o discurso está muito inflamado? Ele não assumiu, pessoal, com todas as letras. E não só o Kimmel, tá? Tem muitas pessoas envolvidas nesse jogo de destruição de reputação. O Kimmel chorou, o Kimmel agradeceu pessoas que discordam dele,
terem defendido o direito dele se expressar, falou sobre tolerância, falou sobre amor, mas eu não quero ver apenas o discurso. Eu quero ver daqui pra frente como que as coisas serão. E por falar nisso, vamos ao segundo vídeo que eu trouxe aqui pra vocês, do Mark Ruffalo. Como eu expliquei pra vocês, há alguns dias após a morte do Charlie Kirk, né, ele tá no podcast com o Rainn Wilson, o Saul Boom, e aí ele tá falando a respeito do que aconteceu. Vem aqui que eu vou trazer pra vocês. Vem comigo! It's a tragedy. Olha lá, é uma tragédia, né? That not only the person who is killed Que não somente a pessoa que é morta, experiences, but the entire family and community mas a família toda, né, também experimenta, a comunidade. around that person. Like, this is no joke, you know? Isso não é piada, sabe? And so it does break my heart. E isso quebra o meu coração, parte do meu coração. Even for someone that is not my political opponent, Olha lá, até mesmo por alguém que é o meu oponente político. who would probably call me an idiot. Alguém que provavelmente me chamaria de idiota. Aí o Rainn Wilson interrompe aqui, basicamente, e fala algo interessante. I want to push For back, even- but I want to push back on you a little bit for Go even ahead. using the word opponent. Olha lá, eu quero voltar um pouquinho, né, para esse trecho que você falou, né, essa palavra que você usou, oponente. Right. Like someone who disagrees with, Olha lá, alguém de quem você discorda, Yeah. who we disagree with, even vehemently, olha lá, alguém que nós discordamos, até veementemente, Yeah. and we think they're sending the country in exactly the opposite, wrong Yes. direction. olha lá, mesmo uma pessoa que a gente acha que está enviando o país, levando o país para uma direção completamente oposta, até alguém assim, That goes against ah, even Jesus's olha lá, teachings. que vai contra os princípios de Jesus. Putz grila, hein? Quem que esse pessoal agora está interessado em Jesus Cristo? Muito curioso, né? Muito curioso. Parece que é a carta, né? Pá! Eu não entendo muito de jogo de cartas, eu acho que não entendo quase nada, na verdade. Mas sabe aquela carta que você usa assim, que derrota todas? Pronto. Jesus Teachings. Os ensinamentos de Jesus. Enquanto, na verdade, quem não queria falar Merry Christmas, porque tinha uma conotação religiosa, era justamente essa galera da esquerda. E aí o Trump, maluco, do jeito dele, chegou e falou, vamos falar Merry Christmas sim. Né? Mas enfim, quando convém, os caras usam Jesus. É o que o Rainn Wilson tá fazendo aqui, assim como o Jimmy Kimmel fez, que eu falei pra vocês. How can we reframe it from opponent Olha lá, né? Como que a gente pode repensar de oponente to, a, sabe? just someone we disagree with? I don't know. Procurando um termo, ele fala só alguém de quem a gente discorda. Olha só. E, embora eu ache interessante essa questão aí de usar Jesus quando convém, mas o Rainn tá, inclusive, tentando até abaixar a bola do Mark Ruffalo, né? Falando, não, peraí, não precisa chamar ele de oponente, vamos chamar o cara, uma pessoa de quem eu discordo, né? Porque eu falei pra vocês, o Mark Ruffalo, nesse vídeo anterior aqui do canal, ele chamou o Trump de inimigo público número 1. Ai, Saulo, mas isso é só uma expressão. Gente, por favor, não sejam inocentes. Ó, tá aqui a definição do Oxford que eu trouxe pra vocês. Ó lá, uma pessoa que fez, ou acredita-se que fez, uma coisa muito ruim, especialmente algo que é prejudicial à sociedade. O Mark Ruffalo falou justamente isso, entendeu? Não, o presidente é inimigo público número 1. Isso é um discurso de alguém que quer a pacificação? Alguém que fica chocado quando o seu oponente, como ele mesmo falou, é executado a sangue frio? É um tanto contraditório, né? I know what the word is Yeah. exactly. Eu não sei que palavra usar, né? Voltando aqui pro comentário do Rainn, mas ele fala, não precisa ser oponente, porque o oponente, e ele tá aqui muito certo, já instiga esse conflito, esse confronto, esse embate. E o Rainn acredita que as coisas devam ser menos agressivas, né? É o que ele tá tentando dizer aqui. Yeah. Maybe that is the wrong word. Olha lá. Talvez essa seja a palavra errada. E aí, Mark Ruffalo? Mark Ruffles, churrasco, querido veterano do UCM. Será que você vai baixar a sua bola agora? Vai parar de usar esses termos, inimigo público número 1? Vai pegar mais leve? Ou é só porque estava tudo muito exaltado na época? Eu tô realmente questionando. But it's someone who's, we might be on complete ideological opposite Yeah. ends of the world. Nós podemos estar, né, em lados ideológicos totalmente opostos, But this is the problem in the world. Like, mas esse é o problema do mundo. where do we go when violence is the only solution? Yeah. Esse é o problema do mundo, que a única solução é ir para a violência. Enfim, não vou reagir a todo esse corte aqui da conversa do Rainn e do Mark Ruffalo, mas deixa eu explicar, caso não seja claro. O problema são os termos que vocês usam, as coisas que vocês falam, certas inverdades que vocês insinuam a respeito do Trump e dos seus apoiadores, que fazem pessoas dodóis da cabeça fazerem o que o assassino Charlie Kirk fez. Irem pra violência. A violência não começa do nada. É o que eu falei, essa galera tá tentando ficar limpinha, mas não adianta ficar só nesse discurso agora que algo horrível e absurdo aconteceu.
vocês vão ter que repensar. E fica aqui também pra galera conservadora. O Trump também fala um monte de merda. Eu concordo com o Trump em várias coisas, mas ele fala muita besteira também. Então fica aqui o aviso, né, pra gente pensar bem no que a gente fala. E de verdade, uma fagulhazinha de esperança de que essa gente vai mudar. Mas, nesse caso aqui, eu só acredito vendo, porque, né, não há impossíveis para Deus, mas o ser humano também é responsável pelos seus atos, e muitas vezes o ser humano escolhe o caminho errado. Mas então, como eu falei para vocês, espero de verdade que esse seja o último vídeo diretamente ligado a tudo o que aconteceu envolvendo a repercussão do Charlie Kirk. Com certeza eu vou mencionar a figura do Charlie Kirk aqui e coisas que ele falava, mas Jimmy Kimmel, DC, eu espero de verdade que esse seja o último. Mas se não for, não tem problema também, vamos continuar aqui abordando essas coisas, até porque a guerra cultural tá muito em alta e como eu falei pra vocês, deixo aqui o meu compromisso de trazer argumentos e de rebater e refutar essas páginas de esquerda que estão insinuando mentiras sobre a Marvel, sobre os conservadores. Galera, tem muito assunto que a gente precisa abordar. Estamos num momento que não dá pra ficar só na nerdice 100%. Às vezes a gente faz isso, como foi a última live Sensacionerd com meus amigos aqui, a gente falando de Batman, DCU e tudo mais. Mas a gente precisa parar e falar também de coisas que refletem na nossa realidade, tá bom? E é isso aí, muito obrigado por assistir, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.